E aí, gente, estamos de volta, intervalo rápido aqui para pegar um outro ponto da matéria, agora focando a prova do Ministério Público. Valeu aí pelo bom gosto. Caetano, cantando Eclipse Oculto. Bom, gente, pessoal que está entrando agora, né, que começou a me acompanhar, está começando a entender o esquema do nosso Periscope. Dicas rápidas, vídeos no máximo de meia hora. Né? A gente está dando um curso de contratos em espécie, a gente acabou de terminar essa aula e vamos agora para uma aula especial, digamos assim, um vídeo de dicas para a prova do Ministério Público. Eu sempre seleciono um assunto para trabalhar a posição do examinador, posição do Leone, tá certo? Principalmente, existem outros examinadores, mas ele é o que capitania e norteia, digamos assim, né, o posicionamento da banca. Fabi, aqui tem que ser rápido o negócio, porque senão passar muito tempo depois a gente acaba não fazendo. Sua avó também está ouvindo? Manda um beijo aí para sua avó, Lívia. Olha só, gente, tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Começou agora, nem começou ainda, tá, Maria Fernanda? Começou agora aí. O que eu quero que vocês tenham em mente? Direitos da personalidade são aqueles direitos que visam tutelar os aspectos físicos, psíquicos e morais da pessoa humana, tá certo? Então a gente tem como direitos da personalidade a própria vida, a integridade física, a saúde, tá certo? Direito à honra, direito à imagem, direito à privacidade, intimidade, ao nome, até mesmo os direitos autorais são considerados direitos da personalidade, tá certo? Então veja, os direitos da personalidade são aqueles que estão ligados à tutela dos aspectos físicos, psíquicos e morais do indivíduo. Em última análise, os direitos da personalidade visam tutelar a própria dignidade da pessoa humana, tá certo? Visam tutelar a própria dignidade da pessoa humana. E aí a gente tem um estudo, né, intenso sobre os direitos da personalidade, mas hoje eu quero, né, trabalhar com vocês a tutela desses direitos que a gente falou para depois da morte. Veja, com a morte extingue a personalidade jurídica. Tá certo? A morte é causa de extinção da personalidade jurídica da pessoa natural. Quando a pessoa morre, ela perde também a sua personalidade jurídica. Ela deixa de ter direitos, deixa de ter obrigações. Ela não tem mais personalidade jurídica. A pessoa, quando morre, deixa de ser pessoa no seu aspecto jurídico. No entanto, o ordenamento jurídico estende para depois da morte a tutela dos direitos da personalidade. Sim, mesmo depois de morto, né, há uma proteção aos direitos da personalidade daquela pessoa falecida, dos direitos que ela tinha em vida, que não existem mais. Então, uma coisa é você dizer que o morto tem direitos, está errado, o morto não tem direitos da personalidade. O morto tem, né, a extensão da tutela, a extensão da proteção daqueles direitos que ele tinha em vida. Tá certo? Isso aí é fundamental, tá, gente? É básico. E aí, o que eu quero dizer com vocês? Trabalhar com vocês. Quais são as hipóteses, né, de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte? A gente tem 3 hipóteses muito claras. Uma é quando o indivíduo sofreu a lesão a um direito da personalidade ainda em vida. Então, eu vou dar um exemplo. O indivíduo saiu de casa, foi atropelado por um ônibus. O motorista dirigia embriagado, né, falando no celular em alta velocidade. Totalmente imprudente. Óbvio que houve um ato ilícito e a empresa de ônibus tem o dever de indenizar aquele indivíduo. Ele foi atropelado, foi hospitalizado, mas se recuperou e ingressou com um processo, com uma ação, né, em face da empresa de ônibus. Só que no curso do processo ele veio a falecer por outra causa, teve um infarto, tá certo? Pergunto para vocês, os filhos desse indivíduo, né, da vítima do acidente, poderão ingressar no processo e receber a indenização por danos morais que era devido a seu pai? Por lesão à integridade física do seu pai? A resposta é sim. A resposta é sim, porque o atual Código de Processo Civil diz lá no artigo 43, trabalha a sucessão processual. Então os herdeiros vão ingressar no processo, né, e poderão pleitear e receber os direitos que eram
né, exigidos e requeridos ali pelo antigo autor da ação, pelo sucedido. Tranquilo? Então não deixa de ser uma hipótese, né, de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Uma outra situação seria a seguinte: o indivíduo saiu de casa, foi atropelado pelo mesmo motorista de ônibus, mas o que acontece? Ele foi atropelado e faleceu instantaneamente. Não teve como ele ingressar com a ação. Pergunto a vocês: os herdeiros podem ingressar com essa ação pleiteando danos morais em razão da lesão à integridade física e à vida do seu pai? Claro que sim, né? Por quê? Aquele que perdeu a vida no acidente de trânsito, ele teve um direito da personalidade violada, a própria vida. Se ele não tivesse morrido, ele poderia entrar com a ação? Poderia. Então esse direito que ele tinha passou para os seus herdeiros. Por quê? No momento em que ele sofreu os danos do ato ilícito, que ele foi vítima de um ato ilícito, nasceu para o causador do dano o dever de indenizar. E nasceu para a vítima um crédito a receber. Estão entendendo? E o artigo 943 do Código Civil diz que transfere-se com a herança o direito de pleitear a reparação. Então aquele direito que o indivíduo tinha de entrar com uma ação em face da empresa de ônibus foi transferida com a herança. Tranquilo, gente? Estou falando rápido aqui, porque depois vocês vão ter a repetição e eu quero chegar na posição do Leone, tá? É uma grande revisão. Tranquilo? Vamos então agora caminhar para o ponto em que o Leone traz posições interessantes e uma posição que pode cair na prova. Veja só, existe uma terceira hipótese de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte, que é quando a pessoa já faleceu e a memória do falecido é atingida. Veja, o indivíduo já morreu e começa-se a fazer calúnias, difamações, atacarem a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade de uma pessoa que já faleceu. Veja, o Leone, o examinador da prova de vocês, do Ministério Público, como boa parte da doutrina, entende que nesse caso está sendo afetada a memória do falecido. A memória, ela gera repercussão, né, nos familiares daquele falecido, né, nos seus entes queridos, nas pessoas que são ligadas ao falecido com certos e fortes laços afetivos. Tá certo? Então veja, o José Maria Leone entende que quando você ofende uma pessoa falecida, você não está atingindo diretamente, né, apenas o falecido. Você está atingindo o direito à honra, o direito à imagem do falecido, mas atinge principalmente a memória dessa pessoa falecida, o que vai acabar afetando os herdeiros e os familiares. Gente, mas cuidado, não é um dano, não. Então, Daniele, muito cuidado aqui, o Leone não trabalha como dano, né, em ricochete, e há muita polêmica sobre isso, porque não é exatamente um dano em ricochete, tá? Aqui o dano é a memória do falecido, e o ordenamento jurídico conferiu legitimidade para os seus herdeiros para tutelarem essa memória, tá certo? Então o dano quem está sofrendo não é propriamente o familiar, tá? O dano é a memória do falecido que acaba respingando no familiar, mas não em ricochete. É porque o ordenamento acaba dando a legitimidade aos familiares, que certamente podem, né, estar sofrendo com aquilo. Mas o dano moral é em re ipsa, você não comprova o sofrimento, você comprova o grau de afetividade. Então vamos analisar essa questão. Primeiro ponto. Aonde que está isso na lei? Tanto no artigo 12, parágrafo único, quanto artigo 20, parágrafo único, calma, Bianca, calma, não é isso, tá? Tanto no artigo 12, parágrafo único, quanto no artigo 20, parágrafo único, você tem a possibilidade de tutelar, né, a memória do falecido. Qual é a diferença do 12 para o 20? O artigo 20, parágrafo único, trabalha apenas direito de imagem, apenas quando a imagem do falecido é ofendida, enquanto que o artigo 12, parágrafo único, trabalha, na verdade, os demais direitos da personalidade. Pode ser ofensa à integridade física do falecido, como vilipêndio ao cadáver, pode ser ofensa à honra, à privacidade, à intimidade.
Então, toda a gama de direitos da personalidade você vai no artigo 12, parágrafo único. Tratando-se apenas de direito à imagem, artigo 20, parágrafo único. E qual é a relevância prática? O artigo 12 diz que são legitimados para tutelar, né, a lesão aos direitos da personalidade de pessoa falecida, né, os ascendentes, os descendentes, o cônjuge e colaterais até o 4º grau. Então, ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais até o 4º grau. Enquanto que o artigo 20, que trabalha só o direito à imagem, diz ascendentes, descendentes e cônjuges. Tá? Já coloca no caderno de vocês, quando a lei diz cônjuge, você também pode ampliar para companheiro. Tá? O Leone afirma claramente isso, é o posicionamento majoritário. Mas aí vamos a algumas observações. De quem é a legitimação? A legitimação são exatamente desses herdeiros aí mencionados. Ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais até o 4º grau. Essa legitimação, para quem está perguntando aí, é uma legitimação ordinária e autônoma. É uma legitimação ordinária, concorrente e autônoma. Então eu vou repetir. Legitimação ordinária, concorrente e autônoma. Não é extraordinária, porque é um direito que passa a ser agora do herdeiro. É um direito do herdeiro tutelar a memória do falecido. Não foi o direito da personalidade do herdeiro que foi violado, foi do morto. Tá? Foi a memória do morto. Mas ele tem direito a tutelar. Então, o herdeiro vai, em nome próprio, tutelar direito próprio. Passa a ser um direito do herdeiro. Tá? Não foi o direito do herdeiro que foi violado, mas é um direito dele pleitear a reparação. Então, a legitimação é ordinária. Ele vai em juízo, né, em nome próprio, tutelar direito próprio. A legitimação também é concorrente. Por quê? Não há uma ordem, não segue a ordem de vocação hereditária. Não é primeiro descendente, depois ascendente, não. Qualquer um desses legitimados podem, concorrentemente, exigir a sua reparação, a sua indenização. Tá certo? Aline, depois repete a pergunta que eu não entendi, tá? Olha, qualquer um, então pode entrar a mãe e o filho, né? Então, mãe e o filho do falecido, pode entrar a mãe, o filho e o companheiro, pode entrar também colateral. Então, um primo pode pedir, colateral até o 4º grau, um primo pode pedir indenização e o filho não pedir. A legitimação é concorrente, ordinária e autônoma, uma não depende da outra. Pode ser litisconsórcio, pode ser separado, né? Não há essa exigência. Isso o Leone trabalha e é muito importante. Tá ok? O posicionamento dele também. Agora, o que eu queria que vocês vislumbrassem aqui? Gente, vou mentalizar aqui e tentar acertar uma questão de prova. Vamos imaginar que o Leone pergunte na prova do Ministério Público o rol dos legitimados do parágrafo único do artigo 12 e do parágrafo 20 do Código Civil. Então, o rol dos legitimados do artigo 12, parágrafo único, e artigo 20, parágrafo único, é taxativo? Interrogação. Esse rol que aparece no parágrafo único do artigo 12 e do artigo 20 é taxativo? Bem, o Leone entende que não. Boa parte da doutrina entende que esse rol é taxativo. Mas o Leone, examinador do MP, entende que esse rol não é taxativo. Você pode estender esse direito não apenas para os herdeiros que estão ali previstos. Você pode estender também para qualquer pessoa que demonstre fortes laços afetivos com o falecido. Que demonstre fortes laços afetivos com o falecido. Então pode ser uma namorada que não é companheira e não é cônjuge, tá certo? Vamos pensar em pessoas famosas. Em tese, né, quando Ayrton Senna morreu, por exemplo, se violasse a honra do Ayrton Senna. Ele não era casado, mas a Adriane Galisteu, que era a namorada dele, poderia pleitear uma reparação por ofensa à memória do Ayrton Senna. E para alguns, até mesmo a Xuxa, que tinha fortes laços afetivos com ele ainda, apesar de ser uma ex-namorada. Então o Leone,
ele amplia. Gente, em provas da CESP, adotar a posição da letra da lei. A letra da lei são os legitimados só do parágrafo único do artigo 20 e 12, não expandir. Então, enteado, tá certo? Pessoas, né, um amigo muito íntimo, aí o caso concreto vai demonstrar. Cuidado, teve até um aluno da Emerge que me perguntou há pouco tempo, então, se o... quem morreu aí recentemente, a pessoa famosa que morreu, cara, eu sempre tento lembrar de quem morreu durante o ano, mas me foge a lembrança. O Miele, né? Mas o Miele não tem grandes... Vamos supor que a Xuxa venha... Marília Pêra, exatamente. Marília Pêra, ela faleceu. Se alguém entrar em juízo comprovando que era fã de carteirinha da Marília Pêra, que acompanhava a carreira dela desde sempre, né? Mostra que a casa toda é decorada com fotos da Marília Pêra, e aí a Marília Pêra sofre uma ofensa à sua honra. Essa pessoa, o fã, é legitimado, ainda que pese posicionamentos doutrinários nesse sentido, né, minoritários, prevalece que não. E o Leone não fala propriamente disso, mas dá a entender que tem que ser um laço afetivo forte, né, mas que haja ali uma reciprocidade. Não é o caso de fã, que tem um laço afetivo, digamos assim, platônico, né, que o ídolo nem sabe desse laço. Então tomem cuidado com isso para não expandir demais. Então acho que seria uma pergunta interessante de prova. O Leone perguntar se esse rol é taxativo. A resposta é para ele que não, que você pode expandir para qualquer pessoa que demonstrem fortes laços afetivos. Agora, atenção, isso é o pulo do gato, exatamente por esse entendimento do Leone, que o Leone critica o artigo 20. Ele diz o seguinte: não faz sentido para todos os direitos da personalidade você ter como legitimados cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, e no artigo 20 não ter colateral até o 4º grau. Por que um primo pode tutelar a honra do primo falecido e não pode tutelar a imagem? Aí ele diz que exatamente, se esse primo comprovar que ele tinha fortes laços afetivos, ele terá esse direito, tá certo? Então ele acaba igualando ali os dois parágrafos únicos com esse entendimento. Esse é o pulo do gato numa questão, se ele fizer a pergunta. Além disso, gente, dano moral decorre in re ipsa, decorre do próprio fato. Então esses herdeiros, esses legitimados, eles deverão comprovar o quê? O fato. E qual é o fato no caso deles? Não é só a lesão à memória do morto. Eles vão ter que comprovar o laço afetivo que eles tinham, né, para comprovar que eles ali têm essa legitimação. Então o STJ tem esse entendimento já consolidado, né? No caso de ascendentes e descendentes, o laço afetivo é presumido, não precisa comprovar. Mas no caso de colaterais, e aí seguindo o posicionamento do Leone, qualquer outra pessoa vai ter que comprovar esses laços afetivos. Às vezes o indivíduo tem 10 irmãos e um irmão ele nunca viu na vida. Aí esse irmão vai querer receber a indenização? Não. Por quê? Tem que comprovar o laço afetivo, mas precisa comprovar que ele sofreu, que ele vive chorando pelos cantos depois que houve uma ofensa à honra do seu falecido irmão? Não. Não se comprova o sofrimento, se comprova o fato. No caso, a lesão à memória do morto e também o grau de afetividade. Lembrando que ascendentes, descendentes e cônjuges, para o STJ, esse grau de afetividade é presumido. Gente, tranquilo? Essa era a dica. Fizemos uma revisão do tema aí e pontuamos aí o que o examinador queria. Então é a Flávia que vai fazer a prova do MP, a Bianca vai fazer também, né? E a Joana, que eu estou vendo aí online. Fiquem atentas, tá certo? E todos os outros. Gente, estou esperando a manifestação de vocês lá no Facebook, tá bom? Para a gente falar sobre o planejamento. E... gente, agora eu acho que eu só volto amanhã, tá bom? A gente volta trabalhando aí, continuando a doação, o contrato de doação. Valeu, Guilherme. E a gente vai também... deixa eu só ler aqui. Já vou falar. A gente volta também trabalhando dicas do MP e dicas da magistratura. Gente, quem vai fazer MP? A tendência do Leone é por família e sucessões? Eu não diria propriamente dito. Eu conversei com o Fábio Azevedo falou que a tendência dele é perguntar o que está no livro. Tá certo? Perguntar o que está no livro.
E aí eu digo para vocês, eu não tenho certeza, essa foi a opinião do Fábio Azevedo. Por quê? O Leone, ele tem essa coleção dele, né? Essa coleção, esse livro até é emprestado aqui. O Leone tem a coleção, ele escreveu Parte Geral, escreveu Obrigações. E ele vai escrever ainda Família e Sucessões. Valeu, Sheila. Então, eu acho que Parte Geral é muito forte, ele pode cobrar. Mas Sucessões também, porque Sucessões ele está escrevendo agora, tá? Família, ele pode acabar cobrando, mas são livros aí, né, que, né, estão para sair. Mas prestem atenção, né, obviamente, nos posicionamentos dele de família, sucessões e até mesmo de reais. Veja, ele não escreve sobre reais, mas nada impede de cobrar, tá ok? Então, o bem de família ele trabalha aqui no livro de parte geral. Então, eu peço que vocês fiquem atentos. Não dá para a gente escolher pontos, tá, gente? Eu vou até a data da prova tentar passar pelos principais pontos do Leone. E aí, não, olha só, Fabi, tem posição em tudo que é lugar do Leone, tá? Ele tem muitos posicionamentos específicos e eu vou, na medida do possível, trabalhando com vocês. Tá bom, Fernanda? Eu peço desculpas aí por não poder cravar, tá certo? Mas eu apostaria em questões que o Código de Processo Civil alterou, o novo código, questões do Estatuto da Deficiência também. A Flávia que está entrando agora, a gente está fechando aqui. Acabei de falar de você, Flávia. O pessoal que está estudando aí também para a prova, né, que vai fazer também a prova do MP, fiquem de olho aí nas dicas. Tá bom, gente? Obrigado. Não dá para falar com todo mundo aí, mas fico feliz. Valeu, William. Isso, a Lei 13.146. A gente volta amanhã com mais dicas para o MP, trabalhando um ponto aqui do Leone. E voltamos aí com a nossa aula de contratos. Valeu, Flávia. Valeu, Fernanda, Paloma, Juliana, todo mundo que está aí. Gente, sigam lá no Instagram a queridinha dos concursos. Não sei se vocês conhecem, ela dá várias dicas aí, né, de concursos também. Ela é uma concurseira aí que tá na vibe, tá sempre postando aí promoções e ela sempre faz aí também a minha divulgação. Sigam ela lá e me sigam no Facebook e no YouTube, tá certo? O YouTube agora tem um canal que eu vou postar alguns vídeos lá também. Esses vídeos que a gente faz aqui, vou disponibilizar no YouTube. Tá bom, gente? Estou aguardando vocês lá. Quem vai me mandar mensagem por e-mail, Facebook, né? Sinal de fumaça, a gente está à disposição.